dos outros, e nessa tarde não quero ser diferente, eu quero estar aqui para servir, para compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza não porque é de mim, porque não tem nada sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, eu não tenho nada para te oferecer, mas aquele que nos restaurou, nos chamou para viver o sobrenatural, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem coisas extraordinárias para realizar no nosso meio, amém? Então eu quero ministrar aqui nessa tarde sobre esse tema. Pode colocar aí o tema aí da mensagem. O tema, faltou o tema aí. Nós vamos falar sobre herança e legado, preço ou valor. E eu já quero usar essa definição aqui, eu quero que você entenda algo. Eu vou falar hoje sobre dois assuntos que têm uma certa similaridade: herança e legado. Quando nós olhamos para a herança, o que eu entendo por herança? É aquilo que nós deixamos para as pessoas. Herança é algo que nós construímos na nossa caminhada, que nós acumulamos e deixamos para alguém, deixamos para as pessoas. O legado, ele é diferente, ele é algo que é construído em nós e nós deixamos nas pessoas, não para as pessoas. Legado é aquilo que eu e você construímos e passamos e multiplicamos, e isso fica nas pessoas, não para as pessoas. E eu quero falar aqui também de preço e valores. E quando nós falamos de preço, é aquilo que você cobra, é aquilo que você julga como válido, que vale. E valor é aquilo que você entrega. Então olha como é grande a diferença. Olha como que, quando nós começamos a olhar para o sentido das palavras, as coisas se tornam diferentes na nossa maneira de enxergar, de ver e de também realizar. Por exemplo, aqui nós temos um creme. Esse creme foi um brinde do presente de casais, deixaram aqui. Será que é para amaciar a mão do pregador? Eu vou, acho que dar um cheirinho, Janete, para a mão ficar mais cheirosa, né? Tá certo. Esse creme, ele tem um preço, e o preço, eu não sei qual foi, mas vamos sugerir que o preço desse creme aqui hoje, de custo, fosse R$5. Uau, glória a Deus, né? Preço legal, mas que sentido faz eu pagar R$5 se ele não tiver um valor? Ou seja, se ele não me entregar algo que faça com que aquilo que eu paguei faça sentido. Ele precisa ter o quê? Ele precisa corresponder às expectativas de um bom creme. Primeiro, ele precisa ter uma boa fragrância. Ele precisa fazer com que a minha pele, né, onde eu aplicá-lo, tenha uma sensação diferente, um resultado diferente. Porque se a experiência que eu tiver com esse creme, ela for uma experiência boa, positiva, o preço, ele se torna insignificativo. Quantos aqui lembram daquele comercial? Existem coisas que o dinheiro não compra, mas para as outras existem, né? Você já sabe aí. Então essa é a diferença. E com o legado e herança, a mesma coisa, é a mesma coisa. Muitas pessoas, elas estão em busca de construir muitas coisas, de realizar sonhos, de adquirir patrimônios. E elas estão olhando para o preço de tudo isso. O preço qual é? Trabalhar muito, conquistar muito, acumular muito. Agora a pergunta que eu te faço é: e quando você partir dessa terra para uma melhor, o que isso vai gerar nas pessoas? Divisão? Briga para ver quem vai possuir mais? Então é dentro disso que eu quero construir aqui essa mensagem junto com vocês. Mas antes disso, coloca aí o segundo slide. Eu quero mostrar uma pessoa muito conhecida, muito relevante. Acredito que você já ouviu falar dele, Walt Disney. Quantos aqui já foram para a Disney? Deixa eu abaixar minha mão que eu não fui. Quantos aqui desejam ir para a Disney? Aleluia!
Receba a sua viagem para Disney em nome de Jesus. Mas olha que interessante. O Walt Disney, ele foi conhecido como um grande sonhador. E é interessante que tudo que ele sonhou, tudo que ele planejou, é exatamente como é a Disney hoje. Mas o que mais me chamou a atenção foi algumas frases que eu vi que esse homem, ele declarou. Uma delas é: faça o que você faz tão bem que as pessoas vão querer ver novamente e vão trazer amigos. Quando a experiência, quando o valor, ele realmente é algo, sabe, bem exposto, bem visível e bem intencional, isso atrai, isso conquista e faz com que as pessoas também falem, divulguem e tragam outros. E outra coisa que o Walt Disney falou também, olha que interessante, ele falou assim: olha, dê ao público o que pode lhes oferecer, tudo o que pode lhe oferecer. Mantenha o lugar tão limpo quanto possível, mantenha-o amigável, e será um lugar realmente divertido de se estar. Acho que a minha equipe está convencida disso, e acredito que tudo isso vai continuar mesmo depois do Walt Disney. Certa feita perguntaram para este homem, fizeram uma pergunta para ele: por que você quer construir um parque? E olha a visão que as pessoas tinham de um parque. Esses lugares são tão sujos, e as pessoas que trabalham neles são tão pouco amigáveis. E ele respondeu, ele olhou para essas pessoas e disse: o meu parque não será assim. E quando o Walt Disney, ele criou a ideia do parque, quando ele estabeleceu ali, ó, eu vou fazer o parque. Quando ele começou este parque, ele estabeleceu algumas coisas como o DNA daquele lugar, a política daquele lugar, o valor que aquele lugar iria ter. E olha que interessante, eu separei aqui algumas coisas, pode colocar aí. Uma delas, olha só o que ele disse: todos os funcionários que estão trabalhando no parque são responsáveis por manter o parque limpo. Ou seja, se virem algo fora do lugar ou algum papel no chão, eles serão os primeiros a tomar a iniciativa de deixar o lugar correto. Então você fica imaginando qual é o tipo de treinamento que esses funcionários têm lá. E isso funciona até hoje, queridos. Isso funciona até hoje. A cada 10 metros, os visitantes sempre encontrarão latas de lixo. A Disney não vende chicletes ou amendoins no parque. Olha que interessante. Toda noite, o trabalho de manutenção entra em ação para pintar paredes sujas, trocar plantas, ajustar o jardim, substituir as mesas e cadeiras com defeitos e etc. No Magic Kingdom existe, desde a década de 70, um sistema a vácuo chamado AVAC, que suga o lixo em uma velocidade de 100 km por hora, através de túneis subterrâneos. O lixo compactado é levado até uma central de processamento que fica abaixo do Splash Mountain, onde é reciclado. No processo, o lixo também gera energia que abastece os parques e os resorts da Disney. Olha que interessante isso, desde a década de 70. Isso já ocorre lá e funciona. Agora fala a verdade, depois deste valor que eu estou falando para você que esse parque gera, você acredita que o preço tem alguma significância nisso? Para adquirir essa experiência, o que é que você não estaria disposto a contar de agora para poder vivenciá-la? Poxa vida, pensando bem, né? Olha que marketing que o pastor Lucas fez da Walt Disney, né? Preciso conhecer este lugar, precisamos começar a poupar. Olha para essa mulher gastona aí, não, brincadeira, não faz isso que vai dar briga, hein? Também não olha para esse marido gastão aí. Mas para pensar, se não vale a pena
de repente comemorar um aniversário num lugar desse? Para pensar se não vale a pena ter alguns momentos, porque é o que ele falou. As pessoas elas verão, terão experiências positivas. E o que elas vão fazer? Elas vão ser o próprio marketing. Por que a Disney é um dos lugares mais visitados no mundo? Por que as pessoas... Só a minha cunhada, irmãos, ainda bem que está gravando, mas ela não vai ver. A única doida é ela, a irmã da minha esposa, que morou lá 6 meses, a menos de 1 quilômetro da Disney. E ela disse que no dia que ela foi no parque, desistiu porque estava muito sol. Você não é eu, mas imagina como eu fiquei quando ela me contou isso. Graças a Deus que ela também entregou a vida para Jesus. Isso é fantástico. Mas Lucas, você vai pregar sobre a Disney? Não, agora eu vou entrar na mensagem. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9. Hoje eu quero falar acerca de uma história, de um legado, de algo fantástico, que me chamou muito a atenção na Bíblia, e eu creio que você também verá essa história de uma forma diferente. Aqui fala de um jantar que aconteceu na cidade de Betânia, na casa de um homem chamado Simão, e a Bíblia diz que, a Bíblia faz questão de dizer que ele era leproso. Mas vamos ler aqui a história aqui. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, diga, certa mulher. Essa mulher aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, diz que o nome dela é Maria Madalena. Sabe aquela lá, pecadora? É essa mulher aqui. E aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. E esse perfume era feito de nardo puro, uma essência, uma especiaria que você encontra hoje lá na região da Índia. E é uma essência muito cheirosa, muito agradável, também muito cara. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Presta bem atenção aqui no que a Bíblia diz. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Porque isso aqui aconteceu perto da Páscoa. E eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, e ele diz assim, onde quer que o Evangelho for anunciado, por isso que eu gosto de Marcos, ele põe uma vírgula e depois uma vírgula, para dizer aonde o Evangelho vai ser anunciado, em todo o mundo. Também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que interessante, isso aconteceu há mais de 2023 anos atrás, numa cidade chamada Betânia. E hoje nós estamos aqui numa conferência, dia 17/6/2023,
há exatamente 16 horas e 55 minutos, falando do Evangelho e trazendo à memória o que esta mulher fez, uma pecadora como eu e você. Isso é muito forte. E nós estamos aqui, queridos, diante de uma história. Nós estamos aqui diante de uma história poderosa. Jesus na casa de um leproso, certo? Convidado para um jantar. Olha para o cenário. Jesus, no lugar onde ele mais amava estar, no meio dos pecadores, na casa de um leproso, para um jantar. Só que nesse jantar também, queridos, havia alguns fariseus. E o que eram os fariseus? Eram homens que seguiam as leis judaicas de uma forma extremista. E esses homens, a Bíblia diz ali, quando você começa a ler o começo do capítulo 14, olha só o que a Bíblia diz: e faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles estavam procurando um motivo, uma razão para poder incriminar Jesus. Eles estavam ali rodeando Jesus, querendo encontrar nele alguma falha, encontrar nele alguma contradição para poder incriminá-lo. E é interessante, queridos, que Jesus ele está ali na casa de um pecador e esses fariseus estão lá presentes no meio. Os discípulos estavam lá, mas o protagonismo dessa história está nesta mulher. E o que mais me chamou a atenção, queridos, o que mais me chamou a atenção nisso, é que essa mulher, ela não diz nada, ela não fala absolutamente nada. A Bíblia diz que ela entra com esse frasco, ela entra com este perfume, e sem dizer nada, ela quebra esse frasco, e ela começa a ungir Jesus. Então, queridos, nós já podemos iniciar essa mensagem aqui, afirmando que um legado, ele não se começa com palavras, e sim com ações. Não é as minhas palavras, não é o que eu falo, não é o que você fala, não é o que você declara para as pessoas, que vai gerar nelas um legado, mas é o que você faz. E nós hoje vivemos um cristianismo aonde nós nos contentamos mais com o que nós falamos do que com o que nós vivemos. Nós queremos viver um cristianismo teórico. Eu conheço a palavra, eu estudei a palavra, eu domino sobre a palavra, eu sei o que é a palavra de Deus, mas não praticamos. Esses dias passou um morador de rua aí à frente, e como sempre, vocês sabem a história da nossa igreja, eu não preciso falar, né? Falei do amor de Deus para ele, ele falou assim: olha, conheço de Gênesis a Apocalipse. Uau, mas não acredita em nada. Falei, está aí o seu problema. Se conhecer e não viver, não faz sentido, irmão. Começa a viver. E ele saiu, não acredito, começa a viver, e ele, eu não acredito, e eu, começa a viver, e ele, eu não acredito, ele foi embora. E eu fiquei falando sozinho, começa a viver. Porque conhecer por conhecer, queridos, nós já saímos para evangelizar, nós temos evangelista na nossa igreja aqui, ó, homens poderosos. Eu vi o Helder está por aqui, dá uma cena, o Helder. Esse menino entra em lugares que nem eu tenho coragem de ir, precisa de um colete de segurança, sei lá. Os caras são loucos, os caras vão lá para evangelizar mesmo, aonde a sociedade não vai. E quantos que vocês chegam lá e começam a pregar para vocês? E se os caras não estão bem preparados, não estão bem revestidos, sai de lá evangelizado. Então não é o quanto eu conheço, mas é o quanto eu pratico. E se você quer construir um legado, se você quer deixar um legado nas pessoas, se você quer ser lembrado por aquilo que você realmente provocou nas pessoas, pare de ser teórico e comece a ser prático. Ah, Lucas, eu não conheço muito, não interessa.
Pegue aquilo que você conhece e viva. Viva de uma forma intencional e intensiva. E você vai ver o legado que Deus vai construir a partir da tua vida e da tua postura em agir e não em ficar falando. É isso que o Senhor, Ele espera de nós. Gente, eu nunca vi aquele relógio andar tanto assim quanto hoje. Mas é isso que Deus espera de nós. Deus, Ele quer levantar neste lugar uma geração prática. Uma geração que ouve e aplica. Porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será como uma casa firmada na rocha. O vento vai vir, a tempestade vai vir, as adversidades elas vão surgir e vão acontecer, mas está firmado na rocha, não vai cair, não vai abalar. E quantas pessoas que porque só conhecem, mas não praticam, a primeira tempestade que vem, ela também vai junto. E quando eu olhei para esse texto, e o que Jesus falou, eu falei, uau. Olha o que Jesus disse. Aonde o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, isto será lembrado para a memória desta mulher. A pergunta que eu faço para você nessa tarde, o que é que eu e você nós temos feito para que o mundo saiba o que o Senhor Ele pode realizar na vida deles? O que é que eu e você temos colocado diante de Deus para poder gerar uma transformação, uma renovação e um arrebanhamento de almas para a implantação do reino de Deus sobre a terra? Então eu quero falar aqui de 3 coisas que nós precisamos entender para que a gente saia daqui com uma definição daquilo que nós iremos realizar. Se nós vamos deixar uma herança ou um legado, e se nós vamos olhar mais para o preço das coisas ou para o valor das coisas. Então a primeira lição que eu quero te mostrar aqui é que as suas ações, elas valem muito mais do que palavras. As minhas ações, as suas ações, elas são muito mais valiosas do que qualquer palavra que nós venhamos dizer e declarar. Até porque hoje esse negócio da palavra não funciona mais. Os mais antigos faziam acordo no fio do bigode. Hoje a gente vê o cara bigodudo, barbudo, e a palavra dele não vale nada, nem ele. E a gente vê uns caras lisa também que piorou. É que senão os barbudos vão achar que eu tenho alguma coisa contra eles, né, meu? Nós é nós, mano. Entendeu? Mas as palavras hoje, elas não têm tanto valor. E para Deus também não. O que vale são as nossas ações. Então, queridos, o Senhor, Ele nos convida a viver um cristianismo prático. O Evangelho, ele é prático. Jesus, quando encontra aquela mulher no poço de Samaria, Ele mostrou para ela na prática o que é a verdadeira adoração. Ele não falou para ela, olha, senta aqui na minha academia de adoradores, que eu vou te dar um curso sobre adoração. Eu não estou aqui desvalorizando o ensino, irmãos. Todos aqui sabem da minha caminhada na educação. Todos aqui sabem o que o Senhor, Ele proporcionou na minha vida para poder acrescentar o meu conhecimento. Mas nada disso teria sentido se eu não estivesse aplicando isso na presença de Deus. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, até sobre essa questão do estudo. Em 2011, eu tinha 1 ano de convertido nessa igreja, e era realmente numa ação de jovens. O pastor fez um apelo para os jovens e falou assim, olha, Deus está abrindo portas aqui em universidades, e tem jovens hoje vivendo isso.
Tem jovens aqui, ó, recém-formados. Tem jovens aqui terminando o seu TCC. Nós temos aqui administradores, nós temos aqui advogados, nós temos aqui dentistas. Nós temos aqui jovens que fazem parte dessa igreja, que já são mestres dentro da Unicamp, tá, irmãos? E isso eu creio que foi fruto daquela palavra que o pastor declarou lá em meados de 2011. Eu me lembro que foi em 2011, sabe por quê, irmãos? Eu tinha uma nota do Enem do ano retrasado, de 2009. E eu falei para minha esposa assim, vou tentar um ProUni. Com aquela nota de 2009, irmãos. Terceiro lugar na faculdade. Foi o que tinha na época tecnólogo em logística. Glória a Deus, aleluia. Testemunhei, tecnólogo em logística. Em 2013 eu me formo, 2 anos e meio, 2014. E olha que interessante, irmãos. Nunca trabalhei na área. E eu todos esses anos me questionando, mas por quê? Se o senhor abriu porta, por que não foi um negócio assim, sobrenatural? E passado alguns anos, meados de 2014 para 2015, eu vi uma oportunidade de entrar na Universidade Metodista. Fui lá, fiz o Enem, falei, vou prestar lá. Queridos, para a glória de Deus, segundo lugar em teologia. Bolsa 100%. Sabe a de logística? 100% também. Entrei na Metodista com uma bolsa social. Fui estudar com os wesleyanos. Falei, nossa, agora eu tô top das galáxias. 3 anos de faculdade, prestes a concluir o TCC. O pastor fez um desafio de começar uma escola ministerial aqui. Tranquei a faculdade. Mas Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa antes de tudo isso, em 2010, quando minha esposa estava grávida da Brenda. Nós passamos na frente do STB e eu falei, um dia eu vou estudar aqui. E tranquei a faculdade, depois de alguns anos, perdi tudo que havia estudado. Recebi um convite para estudar no STBI, meu sonho, vou lá, comecei, pagando. No segundo mês, o diretor do seminário me chamou e falou assim, a partir de hoje você não paga. Eu quero fazer uma parceria com você, você vai ficar aqui dentro do seminário e eu vou custear a sua bolsa. E ali comecei a minha faculdade, meu bacharel em logística, em teologia, só que lá não era reconhecido pelo MEC. Então, passado alguns meses, o diretor me chamou de novo e falou, olha, eu tenho uma parceria com a Faculdade de São Paulo, e lá eles reconhecem pelo MEC, a partir de hoje o seu curso vai ser aqui, mas você vai se formar reconhecido pelo MEC. Falei, glória a Deus. Só que no término do meu curso de teologia, apareceu uma pós-graduação em psicologia e aconselhamento pastoral. Só que eu não podia fazer se eu não tivesse um certificado reconhecido pelo MEC. E eu não tinha terminado ainda a teologia. Você conseguiu pegar a visão por que eu estudei logística? Certificado do MEC. Posso começar antes de concluir a teologia. E para a glória de Deus, eu terminei o meu curso de teologia pós-graduado em psicologia e aconselhamento pastoral. E Deus, Ele faz ainda além do que nós pedimos, porque eu só queria estudar lá. E esse ano eu tive a oportunidade de recém-formado dar aula para os meus amigos, alunos do seminário lá na matéria de música na igreja. Queridos, isso é algo poderoso e foi uma palavra liberada aqui pelo nosso pastor. E nós temos visto o que o Senhor tem feito. Mas, queridos, tudo que o Senhor tem realizado na minha e na tua vida é em prol de um legado. Não é de herança, não é para você adquirir coisas e deixar para as pessoas, mas é para você deixar nas pessoas. Nas pessoas. Rael, sabe por que eu sei que você vai ser o melhor advogado que essa nação já teve? Porque além de você ser um menino estudioso, um menino aplicado, a presença de Deus, ela é intensa na sua vida. A glória de Deus, ela flui em você. Você não só vai advogar causas das pessoas, mas você vai conduzi-las para o maior advogado de todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E elas verão através de você que às vezes a justiça humana, ela falha, mas a de Deus não. E todas elas confessarão e declararão que o Senhor, Ele é Deus e Ele é justo. Creia nisso, meu irmão.
porque é promessa de Deus para a tua vida. Mas precisamos entender que as nossas ações, elas valem mais do que as palavras. Menos palavras e mais ações resultam na expansão do reino de Deus sobre a terra. O segundo aqui é que as suas ações, elas precisam de um valor e não de um preço. Queridos, você lembra aqui eu lendo o texto, o quanto que valia aquele frasco? Quanto que valia aquele frasco? 300 denários. Você sabe quanto que é um denário? Um denário, ele é equivalente a um dia de trabalho. Então cada um aqui tem um valor no seu dia de trabalho, correto? Mas vamos aí chutar a média. Hoje a média de um trabalhador aí, quanto que é uma diária aí hoje em média? 100 reais, 200 reais, 150 reais? Quanto? 200 ou 300? Multiplica por 300. Era o valor. Era o valor que tinha aquele perfume. Praticamente um ano inteiro de trabalho quebrado para ungir Jesus. E eu estou falando aqui que as suas ações, elas precisam de um valor e não de um preço. Aquela mulher, quando ela chega diante de Jesus, aquela mulher, quando ela tem este encontro, quando ela sabe que Jesus estava naquele lugar, ela não se preocupou em fazer matemática como eu e você está fazendo aí. Deixa eu ver, o meu dia vale tanto vezes 300. Meu Deus, será que eu fazia isso por alguém? Não, não faria. Não, essa mulher, ela não olha para isso, mas ela olha para o valor que aquela ação ia gerar diante do Salvador. E é isso que fez, não foi o valor dos 300 denários, que Jesus olhou, uau! Porque meu irmão e minha irmã, quantos aqui creem que Jesus é o próprio Deus? Se Ele é o próprio Deus, Ele não é o dono do ouro e da prata, você acha que Jesus ia estar preocupado com 300 denários? Eu e você estaríamos, fala a verdade. Se eu te der aqui um ano seu de trabalho hoje, você não falaria até em língua estranha aqui? Você sairia daqui como? Chapado, dando glória a Deus, aleluia, girando, dando cambalhota. E eu não vou girar aqui, porque agora se eu girar aqui, gravam eu, faz figurinha aí, ó, tá rolando a figurinha, não vou girar não. Não vou. É forte, né? O pessoal agora me pegou para fazer meme da igreja, deixa vocês. Mas glória a Deus por isso. É amor. Essa mulher, ela não faz esses cálculos. E Jesus não foi atraído pelo preço que aquele vaso tinha. Mas Jesus foi atraído pela ação, o valor. E Jesus olha para aquilo e fala, meu Deus, isso precisa ser lembrado. E ele faz questão de deixar registrado, Marcos, Mateus, registram isso, que aonde o evangelho for pregado, será lembrado, em memória do que ela fez. Não precifique a presença de Deus em sua vida, pois a presença de Deus e as suas realizações em você, elas valem mais do que qualquer coisa nessa terra. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por coisas tão fúteis? Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por coisas tão insignificantes, queridos? E têm perdido a oportunidade de construir um legado. Estão acumulando riquezas para si mesmo, estão acumulando coisas que vão ficar futuramente só para ser motivo de discórdia e desavença. Eu não estou falando para você se desfazer do seu patrimônio, eu não estou falando que você precisa abrir mão de tudo isso, mas acima de tudo isso, precisa haver um legado. Porque se não houver um legado, meu irmão, eu quero dizer algo para você, herança acaba, herança termina, a traça e a ferrugem consome, mas tem coisas, querido, que nós vamos levar para a eternidade, coisas que irão produzir tesouros no céu, coisas que irão produzir lá no céu galardão para mim e para a tua vida.
Herança não produz isso não na eternidade. E nós temos que tirar os nossos olhos dessa terra e precisamos fixar os nossos olhos no céu, naquilo que é eterno. E você, jovem, que está aqui nessa tarde para me ouvir, eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele disse que Ele não quer que você se acomode. O Senhor quer que você vá além do que você tem ido, mas que você lembre que você está construindo um legado. Esse tema, ele não foi uma direção aleatória. O próprio Deus inspirou a liderança dessa igreja. Porque quando nós falamos de legado, nós esperamos o que aqui? Um monte de anciãos ministrando. Olha, porque eu construí aqui um ministério. Porque olha, eu construí, hoje eu tenho, hoje eu fiz. Poderíamos ter aqui autoridades, homens de Deus. O pastor Valdomiro vai ministrar aqui, um homem que já tem um legado estabelecido na terra. Uma clínica, já cuidou de mais de 20 mil pessoas com dependência química, 30 anos que existe, uma igreja com mais 22 anos, uma escola infantil com princípios cristãos, há 3 anos efetivamente. Isso é um legado já construído. Nós já sabemos, pelo menos nos próximos 15 anos, o que Deus vai realizar através dessa igreja. Porque Deus já deu a visão para o nosso pastor, está muito claro. Isso é um legado. Então você, jovem, entenda o que eu quero te dizer. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida medíocre, não. Deus vai te colocar em níveis muito maiores. Eu creio que nós que estamos aqui na liderança hoje, nós somos só o estrado dos seus pés. Vocês vão muito além, nós vamos ser só ali a plataforma para vocês alçarem voos maiores. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para essa igreja. Mas lembre-se, você precisa construir um legado. Você precisa deixar a sua marca nessa terra. As pessoas precisam saber quem você foi. Hoje é claro, quando nós falamos do Walt Disney, todo mundo já viu o Mickey, todo mundo já viu o Pateta, todo mundo já viu a Minnie, todo mundo já assistiu um canal da Disney, e tantos outros que deixaram seu legado. E o terceiro e último para terminar, marque as pessoas com os seus valores. O valor que Deus tem gerado em você é para marcar outras pessoas. E você precisa ser intencional naquilo que o Senhor coloca para você realizar e fazer. Deus te deu um talento, Ele te deu um dom, para que você, dentro da sua esfera de atuação, deixe marcas nas pessoas. Por onde você passou, se eu for lá ou qualquer outra pessoa for, o que é que vão dizer de você? Em todos os lugares que você já trabalhou, que você atuou, aonde você já morou, o que é que as pessoas vão dizer da sua pessoa? Isso em vida. Nós precisamos saber que nós somos dotados de dons, de talentos. O Senhor nos deu habilidades para nos mover em algumas esferas. Isso, queridos, não é só na área espiritual, não é só na igreja, no ministério. Deus quer fazer de você um médico, um advogado, como eu citei o Rael. Deus quer te usar em tantas áreas dentro da sociedade, mas você precisa entender algo, que Deus está te posicionando ali para marcar a vida de outras pessoas, para que Ele se faça conhecido no meio daqueles que ainda não conhecem, para que essas pessoas possam ter uma experiência que gere um valor na vida delas acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus quer fazer isso, seja em você como um jovem de um bom testemunho na escola, seja você como um empreendedor na sua área de atuação, ou seja como um cristão de poucas palavras, mas com muitas ações. Porque, queridos, nós somos da geração do tamo junto e misturado. Mas, querido, esse negócio de junto e misturado, um aqui, o outro lá, no outro lugar, lá, isso aí não funciona. Tamo junto, mas junto como?
Até onde eu posso contar com você? Porque estamos juntos, poxa, está na moda. Mas estar junto, querido, requer ação, a ação de estar perto. Porque eu ligar para você e você falar que está junto comigo, você já está longe, porque eu estou ligando. Se você estivesse perto, nós falávamos face a face. Entende como nós precisamos ser mais intencionais nas nossas ações? E para que fique um clima que já está acabando, que eu sei que você já cansou de me ouvir, você quer comer um salgado, se coloque em pé. Porque nós temos cantina, glória a Deus. A equipe de louvor pode subir, hein? Eu quero concluir essa mensagem te fazendo uma pergunta. Pode colocar aí a pergunta, se ela tiver aí. Conclusão, 1, 2, 3 e... Uau! A pergunta que eu tenho para fazer para você é essa: quando eu e você partirmos dessa terra, como seremos lembrados? Quando você, essa é a única certeza, irmãos, que nós temos, é que um dia nós nascemos, mas também vai chegar o dia que nós vamos morrer. Nós tivemos recentemente aqui o Eric Patelli, falando de legado, contando o testemunho do que a sua mãe deixou nessa terra. Recentemente, nós estivemos no velório da mãe deste homem aqui, do Jorge. E, para surpresa da família, a dona Vera fez coisas que nunca foram divulgadas, nem mesmo para os filhos. Pessoas que nem mesmo eles sabiam, foram lá prestar suas condolências e falar o que essa mulher havia feito, que marcou as suas vidas. Infelizmente, irmãos, por conta do pecado, nós vamos ter que passar por esse processo de um dia chorar por alguém que partiu e outro dia de protagonizar o choro das pessoas pela nossa partida. Mas depois de tudo isso, o que é que vai ficar? O preço? A quantidade? Ou a experiência do valor? Vai ficar as riquezas? Vai ficar os bens? Tudo aquilo que você adquiriu com o seu dom, com a sua capacidade profissional, com o seu talento, com a força do teu braço, com o suor que escorreu da sua testa, para que outras pessoas vejam o que vão fazer. Eu brinco com meu irmão está no Rio de Janeiro, esse final de semana ele chegou, está em casa, na minha mãe. Amanhã, pela misericórdia de Deus, eu completo mais um ano de vida, nós vamos estar juntos. Mas eu brinco, nós falamos de herança. Eu falo assim, olha, você pode ficar com a casa, você pode ficar com tudo, mas a cama da minha mãe é minha. Porque eu tradicionalmente, todo domingo, se eu não tirar um cochilo na cama da minha mãe, eu não tive um domingo normal. Então eu gosto de chegar lá depois do culto da manhã, tomar o cafezinho preto dela, chamar ela de véia, tomar a bênção, ficar ali um pouco com ela, com meu pai, almoçar e partir para a cama dela. E às vezes é eu, aí a Brenda vem junto, às vezes vem a Mari,
Às vezes vem meus sobrinhos, o Otávio e a Carol. Mas hoje cada um tem o seu pedaço lá. E aí eu sempre falo, essa cama é minha. Mas um dia meu irmão deitou lá. Eu falei, mudamos a herança, agora a casa é minha e você fica com a cama. Eu não quero mais a cama. Mas a gente tem essa brincadeira sadia. E é isso que a herança provoca, essas discussões. Sabe aquela pessoa bem antiga, que guarda aquelas coisas, aqueles balangudango, que a Brenda também fala que é os bijus da minha mãe, que é dela. Ela fala, não é, amor? Não, os negócios da avó é tudo meu, as pulseiras, os brincos, é tudo assim. A gente já está dividindo tudo a herança. O sofá é da Mari. Então a gente brinca com isso de uma forma assim bem sadia. Mas trazendo para a realidade, não é isso que a herança provoca? Não é isso que ela promove? Quando morre, ninguém faz o correto. Quando tem herança, de já ir lá procurar um advogado e fazer o inventário. Passa sempre da data e aí o investimento fica maior, né? É sempre um problema isso. Por quê? A herança ela gera isso. Agora o valor é diferente. O valor é totalmente diferente. Por que a dona Vera faz falta? Eu não quero mexer com as suas emoções, mas porque existem valores que foram transferidos. Entende? Por que quando uma pessoa vai, todos aqui já passou por um processo de perca, por que a saudade fica? Eu não acredito que uma pessoa fala assim, eu estou com saudade do meu papai que se foi, porque o salário dele era tão alto na empresa que ele trabalhava. Interesseiro, miserável, você vai para o inferno. Não, eu sinto saudade do cheiro, eu sinto saudade do abraço, eu sinto saudade da conversa, eu sinto. Por que você sente? Porque está em você, foi transferido para você, isso passou a se tornar algo em você, não é visível, mas está armazenado dentro das suas emoções. Essa mulher, com algo tão significativo para a sociedade, ela tocou Jesus de uma forma tão insignificativa para ela mesma. Porque as pessoas estavam preocupadas com o valor e com o que ia ficar. Tem muitos pobres. Jesus já vinha alertando, olha, está chegando o dia. Foram perguntar para ele, Jesus, por que os discípulos de João, eles jejuam e os seus não jejuam? Jesus falou, olha, eles estão aproveitando o tempo, vai chegar o tempo que o noivo não vai estar aqui, e vai ser necessário jejuar, para essa conexão ficar mais próxima. A pergunta que eu faço para você nessa tarde é: o que é que você vai deixar para as pessoas? Herança ou legado? Coisas que têm um preço ou coisas que geram um valor? E eu não posso terminar essa mensagem sem antes orar por você. Eu quero te convidar, se você de alguma forma foi tocado por essa mensagem, se o Espírito Santo de Deus testificou ao teu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu fico imaginando aquela mulher diante daquela sala. Sabe, queridos, aquela cultura antiga,
eles se reuniam num cenáculo, uma grande sala, a sala em que o Espírito Santo desce, lá em Atos dos Apóstolos, cabia aproximadamente 120, tinham 120 lá, poderia caber até mais, mas era uma grande sala, uma grande mesa. Eu fico imaginando o conflito que aquela mulher teve de se expor até chegar ao mestre. Talvez o diabo lançou para ela: ridículo, ridículo o que você está fazendo. Talvez o diabo está lançando aí no teu coração: vai lá na frente para quê? Para as pessoas verem, achar que você está em pecado. Ei, para com isso, ridículo é o diabo que fica lançando essas conversas aí, ó. Deus está à procura de uma geração que se expõe. Essa mulher, ela falou: pecadora, que se dane, eles podem me chamar do que quiser, mas o que eu vim aqui fazer para o meu Senhor, eu vou fazer, e ninguém vai me impedir. Sabe, querido, se você vem para essa conferência para ser marcado, para ser tocado, para ser ativado, para ser empoderado, não fique no seu lugar, saia daí, vem aqui à frente, se exponha, permita com que o Espírito Santo toque, envolva e Ele transforme a sua vida. Ele quer te marcar, para você marcar outros. Ele quer construir algo poderoso. Sabe por que minha filha está aqui, queridos? Não é porque eu sou o pastor da igreja, não. Ela está aqui porque é promessa de Deus. Deus falou para mim: estou te curando da esterilidade, vou te dar uma filha, e ela vai ser portadora da minha presença. Aonde ela chegar, ela vai transformar ambientes. Se você quer entender esse valor, convida ela para ir na tua casa um dia. Não é porque é minha filha. Ela está aqui hoje adorando, porque Deus falou ao meu coração, testificou no coração da minha esposa, a promessa. Eu tenho meu filho, está lá em cima na mídia, também é um adorador, não é um adorador de plataforma, mas antes de virmos para este lugar, ele estava lá em casa adorando o Senhor, estava lá tocando o instrumento dele, a irmã dele cantando, estavam lá revisando o repertório deles, da adoração deles no nosso lar. Promessa, legado. Quando ela estava ainda no ventre da minha esposa, eu adorava o Senhor para ela. Ela se mexia. Eu entreguei a minha filha diante do altar. Eu disse um dia: Senhor, o Senhor me deu, mas ela é tua. E eu sei que o Senhor vai levar ela para as nações. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração: invista na sua filha. Nós somos muito apegados, mas eu sei que esse tempo ele é muito pouco, porque Deus vai levar a Brenda para as nações. Mas até lá, a minha responsabilidade é de deixar um legado na vida dela, é de marcar a vida dela, de marcar a vida do irmão dela, porque um dia nós não vamos estar aqui, mas eu sei que ela vai falar: o meu pai, a minha mãe, eles construíram algo que marcou a minha história. Por isso que eu não temo, porque eu conheço Deus que tem guardado a entrada e a saída da minha filha. Eu sirvo um Deus que selou ela com uma promessa, e que ainda ela queira fugir dessa promessa, se for preciso, como Jonas, Deus levanta um grande peixe e traz ela de volta. Eu não digo que ela não é vulnerável, eu sei das fragilidades,
Eu sei o que é uma criança de 11 anos com uma promessa, acordar desesperadas com os demônios no seu quarto, e ter que o seu pai e a sua mãe guerrear no mundo espiritual. Mas eu sei também do Deus que derrama uma unção e move o sobrenatural. Continua, tá, filha? Você é a melhor das melhores. Queridos, eu sou uma resposta. Eu sou o fruto de uma visão. Deus me trouxe para este lugar. Eu não era nada. Eu tenho pessoas aqui que me conheceram, irmão Renato, irmã Janete, irmã Laura, irmão João, Marcos, Bel. Pessoas que viram a forma que nós chegamos aqui. É só um título, irmãos. Mas tudo que eu faço é porque eu vi os meus pastores fazendo. Eu vi a minha liderança fazendo. Eu aprendi com eles. Eles me encorajaram. Eles me ensinaram. Essa família, os irmãos mais velhos me acolheram, me promoveram, me abraçaram. E hoje eu sou uma resposta de um legado que Deus iniciou na vida do pastor Valdomiro, da pastora Isabel. E queridos, e quando o pastor diz assim, olha, vocês vão ser melhores do que eu, isso não mexe com o meu ego, porque se eu conseguir ser pelo menos 5% do que o meu pastor é, já é o suficiente para impactar essa cidade. Mas quando nós dizemos, que eu aprendi isso com o pastor, olha, nós somos o estrado para os seus pés, vocês vão ser melhores do que nós, é porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Por isso que o ministério é conexão com as gerações. Deus tem uma promessa para este lugar. Olha para mim, jovens. Olha para mim, jovens e crianças. Deus, Ele vai construir aqui uma geração muito melhor que essa que está agora. Renan, Miriane, Rian, a galera aí, ó, Mateus e Ana, só cuida deles. Só aponte para eles a visão. E daqui um pouco vocês vão estar tudo igual eu, com poucos cabelos já, a barba ficando de outra cor. E falando assim, uau. Uau. Não é que essa galera mesmo é melhor do que nós? Porque essa é a vontade de Deus. Então feche seus olhos nessa hora. Eu quero que você agora foque em Jesus. Nós vamos terminar essa mensagem orando. O ministério de louvor já está aqui posicionado para adorar. Mas enquanto eles adoram, eu quero que você ore a Deus e fala, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser marcado para marcar a minha geração. Senhor, eu quero ser a resposta para este mundo que está sem a informação, para esse mundo que está perdido, para este mundo que está conectado, mas desinformado daquilo que o Senhor quer fazer. Harabasui de canda, la mandava chore candara.